texto está dizendo aqui que é necessário, é bom que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo que na nossa vida, no nosso viver, as nossas convivências, o nosso dia a dia, a nossa vida, é necessário que haja em nós, que somos cristãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É por isso, irmãos, o que é ser cristão? Cristão é ter as características de Cristo. Ser cristão é ter as características de Cristo. E eu só vou poder ter essas características, eu só vou poder ter os sentimentos de Cristo se eu prestar atenção na sua palavra, se eu observar a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. O próprio Jesus disse que quem testifica dele é a própria palavra. Uma certa vez, Jesus falando com os escribas e os fariseus, Jesus disse: olha, examinem as escrituras, porque vós cuidam nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se eu não observo a palavra de Deus, se eu não observo uma instrução bíblica, se eu não observar as coisas que são de Deus, eu não posso me colocar como cristão, porque jamais vou poder ter as características de Cristo se eu não conhecer a sua palavra. Porque a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu preciso conhecer a palavra, porque é a palavra que testifica, que dá o testemunho de Cristo. É a palavra que vai revelar as características de Cristo, e que eu preciso imitá-las, que eu preciso trazer para a minha vida. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso conhecer esta palavra. Mas segundo, não basta somente eu conhecer a palavra. É necessário que eu entenda a palavra e que eu aplique ela na minha vida. Ou seja, é necessário que eu conheça a palavra e seja um praticante da palavra. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É necessário que eu conheça, e além de ser um conhecedor da palavra, eu ser também um praticante da palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós conhecemos a palavra, por mais, e quando nós colocamos esta palavra em prática, ela começa a gerar em nós, escute isso, irmãos, ela começa a gerar em nós algumas virtudes essas que você não encontra em lugar nenhum. Virtudes essas que fazem com que nós sejamos diferentes das pessoas naturais. Por que eu digo pessoas naturais? Porque existem pessoas carnais, pessoas naturais, e existem pessoas espirituais.
Pessoas espirituais são aquelas que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Glória a Deus. Aleluia. Aplicam sobre a sua vida. E pelo conhecimento e aplicação da palavra nas suas vidas, ela gera virtudes que nos diferenciam ou que nos fazem ter esta diferença e sermos distinguidos como pessoas espirituais. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a E Deus. isso daqui, irmãos, isso daqui tanto se aplica para adolescentes, para jovens, para adultos, para senhores, para idosos. Isso daqui se aplica para qualquer um que viver a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus chamou Jeremias, ele sendo ainda uma criança. E ele disse: Senhor, eu sou apenas uma criança. E Deus disse para ele: não diga eu sou apenas uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás. O que eu mandar tu falar, tu falarás. Glória a Deus. Eu te Aleluia. enviarei entre as nações dessa terra. Então, ainda criança, Deus falou com Jeremias. Então não existe idade. Só precisa, irmãos, só precisa, viu, Samuel? Só precisa que você escute esta palavra, entenda ela, que você faça um esforço para entender. Por mais que algumas coisas tentem tirar a tua concentração, mas você precisa lutar para que você possa entender. Glória a Deus. Para que esta palavra venha gerar virtudes em sua vida. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Porque isso, irmão, é poderoso. A Bíblia diz que uma certa vez Jesus estava pregando para uma multidão. Jesus estava pregando para uma multidão. E Jesus ministrava as suas palavras, ministrava acerca da fé, acerca da salvação. Jesus ministrava acerca de muitas coisas. Jesus passou um tempo ministrando que o tempo já era tarde. E os discípulos observaram a hora e disseram para o Senhor Jesus: Senhor, já é tarde, despede a multidão, para que eles possam ir nos lugares e comprar comida. Aí Jesus olhou para a multidão e disse assim, aliás, para os seus discípulos, né? Olhou para os seus discípulos e disse: dai vós de comer a esta multidão. Porque o que Jesus queria fazer era com que os discípulos fossem tomados pelos ensinamentos e que esses ensinamentos de Jesus gerassem virtude sobre a vida deles. Porque a Bíblia diz, escute isso, irmãos, escute isso. Samuel, João Levi, escute isso, ó. Aí a Bíblia diz que no mesmo instante, quando Jesus começou a falar com os discípulos, a conversar com os discípulos, uma criança se levantou no meio da multidão. Uma criança se levantou no meio da multidão e veio andando até Jesus e disse para Jesus: Senhor, aqui estão 5 pães e 2 peixinhos. Aqui estão 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ora, irmãos, escute isso daqui. Uma criança apresentar. Jesus estava conversando com os discípulos. Jesus estava falando acerca de alimentar uma multidão, amém?
Amém. Jesus queria alimentar a multidão que estava faminta. Ninguém se propôs a colocar um projeto, um plano, apresentar alguma solução. Mas uma criança, escute isso, uma criança se aproximou de Jesus e apresentou para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso, pastor? Irmãos, para aquela multidão que muitos estavam dispersos, parecia loucura, porque muitos disseram, até André, que era um discípulo de Jesus, olhou para aquilo e disse: mas o que é isso para alimentar uma grande multidão? O que é isso para alimentar uma grande multidão? Talvez André estava desapercebido dos ensinamentos. Era discípulo de Jesus, andava com Jesus. Escute isso daqui, irmãos. Escute. André andava com Jesus, era discípulo de Jesus, mas estava desapercebido. Porque se não tivesse desapercebido, o que Jesus estava falando tinha gerado fé em André. Glória a Deus, aleluia. Mas ele zombou, ele disse: o que é isso para uma grande multidão? Mas uma criança apresentou 5 pães e 2 peixinhos. Para aquela multidão poderia parecer loucura, mas para aquela criança que estava prestando atenção nos ensinamentos de Jesus, era virtude, era coisa grandiosa. Ou seja, para quem presta atenção, para quem absorve a palavra de Deus, escute isso, para quem absorve os ensinamentos de Deus, 5 pães e 2 peixinhos, irmãos, é geração de milagre, amém? Glória a Deus. É produção de milagre. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus. É virtude. Por que para André era uma coisa supérflua, era uma coisa sem valor? Porque André estava desapercebido. Mas a criança que estava atenta aos ensinamentos, na criança gerou virtude. Amém, irmão? Amém, glória a Deus. Então, olha aqui, escute isso daqui. Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser adolescente, pode ser o que for. Se prestar atenção no que a palavra diz, você vai ser virtuoso. Quem sabe o que é virtude aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês sabem o que é virtude? Aleluia, meu Deus. Virtude é poder. 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 A palavra virtude significa poder. Então, se você é um ouvinte da palavra, um praticante da palavra, esta palavra vai produzir na tua vida poder, poder de Deus. É por isso que Paulo diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome. Agora, irmãos, olha isso daqui. Se você vem para a igreja e não fica atento, problema para você vai continuar sendo problema. Glória a Deus. Não há nada que possa resolver problema para você. É verdade. Por quê? Porque em você não há virtude. A única coisa que soluciona problemas se chama virtude, gerada pela palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque tem coisas que dinheiro não dá, não soluciona. Porta aberta não soluciona, mas virtude soluciona, irmão.
É por isso que Paulo disse: eu posso algumas coisas. Foi assim que Paulo falou, irmãos? Não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso o quê? Todas as coisas naquele que Posso me todas fortalece. as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Então, Aleluia. para aqueles que ouvem a palavra, não tem problema insolúvel. Todos os problemas são solúveis, ou seja, são solucionados. Qualquer problema, seja ele difícil, seja ele fácil, seja ele possível e seja ele impossível, se tem palavra de Deus como alimento da nossa vida, tem poder para solucionar problemas. Quem tem isso, levanta a mão e dá glória para Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Santo de Israel. Então, irmãos, é isso. Quem ouve a palavra se alimenta, esse tem na vida dele virtudes. E isso é o que vai diferenciar a nossa vida de muitos que estão aí, e de muitos que estão até dentro da igreja. Porque existe, irmão, escute isso, existe muita gente dentro da igreja que não tem virtude. Você sabia disso? É por isso que a vida dele continua a mesma. Tem pessoas que pensam que o problema vai acabar. A pessoa é desempregada, acha que se arrumar um emprego vai solucionar o problema. Não soluciona. Eu vou arrumar um emprego, a minha vida vai mudar. Arruma um emprego, a vida continua a mesma. Aí tem pessoas: não, agora eu tenho que arrumar uma pessoa e me casar, e eu vou resolver meus problemas e minha vida vai ser mudada. Aí ela trabalha, casa, e os problemas aumentam. Aí ela: mas eu já arrumei emprego, minha vida não mudou. Casei, minha vida não mudou. Foi aumentar o problema. Eu vou permanecer na igreja e vou me separar. Se separa, o problema piora mais ainda. Agora o problema não só aumenta, o problema se multiplica. Aí ela: não, está errado, eu me separei, foi piorar mais ainda, então eu vou me casar de novo. Se casa, aumenta mais ainda. Eu preciso arrumar alguma coisa para mim ficar rica. Fica rica, e quanto mais tem, mais problemas aparecem, as responsabilidades aumentam. E a pessoa nunca fica satisfeita, porque não entendeu que a virtude não está no que ela conquista. A virtude não está em uma porta de emprego. A virtude não está em um casamento. A virtude não está. Eu vou até mais além. A virtude não está em vir para a igreja, não, irmão. Porque tem muita gente que vem para a igreja e permanece na mesma coisa. A virtude está em ouvir a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. Glória a Deus. Aqueles que ouvem esta palavra e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Glória a Deus. Vieram os ventos e bateram contra ela, mas ela permaneceu de pé, porque estava firmada na rocha. O que sustenta é a palavra de Deus. Quem entende isso, levanta a mão e dá um brado de glória para Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Então nós precisamos entender isso. Amém, Samuel? Amém. Louvado seja Deus. Então, irmão, eu aprendi na minha caminhada, eu aprendi, graças a Deus, muito cedo. E aprendendo isso, eu evitei muita coisa na minha vida. Que não basta só conhecer, é preciso praticar a palavra. É verdade. Eu não posso ir para a igreja sem propósito, eu preciso ter propósito na minha vida. Amém, irmãos?
Amém. Glória a Deus. Todas as coisas que eram impossíveis na minha vida, Jesus tornou possível. Glória a Deus. Por quê? Porque eu vinha com um propósito para a igreja. Eu nunca fui para a igreja, irmão, para ficar lá desatento, para perder um momento lá. Porque o tempo que você passa na igreja nem sempre é um tempo proveitoso, mas o tempo que você passa na presença de Deus tem todo o proveito do mundo. Glória a Deus, Tem aleluia. todo o proveito, irmão. Porque nem igreja é solução. Você sabia disso? A solução da igreja é Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. E é por isso que nós oramos para que tenha um avivamento. Eu ouvi uma palavra esses dias, eu achei interessante, sabe? Porque eu tenho essa concepção, irmãos, que avivamento é para a igreja, sim. O avivamento é para a igreja. E até por algum tempo eu pensava que avivamento era evangelizar, isso tudo. Mas na verdade isso é uma obrigação da igreja, daqueles que são salvos por Cristo. Porque na verdade quando você absorve alguma coisa boa, e isso transforma a sua vida, automaticamente você quer passar para outras pessoas. Você quer compartilhar com outras pessoas. Amém, irmãos? Amém. Mas avivamento significa avivar aquilo que está morrendo, reavivar. Avivar é trazer vida para aquilo que está deixando de viver. E dentro da igreja tem muitas pessoas, irmãos, que estão dessa forma, que estão precisando de avivamento. Porque lá fora não estão pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão mortas espiritualmente. E elas precisam de salvação, não é de avivamento. Quem precisa de avivamento somos nós. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Quem precisa de avivamento somos nós. Então, quando a gente se conscientiza disso, a gente deixa de vir para a igreja sem propósito. A gente deixa de vir para a igreja só por vir. Porque a gente começa a entender que há virtude em vir para a igreja e ser cheio da presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Essa palavra, eu ministrei algo aqui, irmãos, que o Espírito Santo me guiou. Tinha outra coisa aqui para falar, mas Deus me guiou através dessa palavra aqui, porque nós precisamos. Amém, Senhor? Amém. Glória a Deus. Porque se nós vivemos uma vida só de vir para a igreja, voltar para casa, vir para a igreja, voltar para casa, sem entender o que foi ministrado no culto, vai servir de nada, não vai servir de nada. Pode ter certeza disso, não vai servir de nada. Mas no dia que você começar a vir para o culto e começar a se dedicar, a entender a palavra que Deus tem para a sua vida, aí você vai entender quem você é, você vai entender quem te chamou e qual o propósito daquele que te chamou. E isso vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos cear, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quero chamar a pastora Leonor aqui para me ajudar.